Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana. Eu e o José vamos nos apresentar agora, né, no começo para vocês. Mas nós dois estamos representando uma grande equipe aí de voluntários, 30 voluntários do Projeto Informação, para trazer algumas informações para vocês, principalmente sobre o projeto, para vocês conhecerem um pouquinho melhor, também como vai funcionar as aulas, né, durante esse ano e tirar as dúvidas que vocês tenham. Bom, eu sou professora de Ciências e Biologia, formada em Ciências Biológicas pela Unesp de Rio Claro, e sou voluntária do projeto desde o ano de 2019, desde meados de 2019, e tenho participado das palestras informativas desde que eu entrei. Infelizmente, esse ano a gente não consegue, né, fazer elas de maneira presencial por conta da pandemia, por isso a gente optou pelas lives, né? Mas a ideia das palestras é justamente ir até as escolas e passar informações para os alunos sobre os vestibulares, apresentando também o projeto para que aqueles que têm o interesse possam vir até nós, se inscrever e fazer parte do projeto. Né? E eu estou muito feliz por todos vocês que estão aqui hoje, espero que vocês aproveitem a palestra. É isso, pode falar, José. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma alegria também estar aqui. Eu sou o José Vitor, sou professor de Geografia, formado pela Unesp de Rio Claro, voluntário do projeto já há 2 anos. Esse é o meu 3º ano participando do projeto Informação. E lá no projeto eu também ministro aulas de Geografia junto com a professora Ana. No ano passado, eu, a Juliana e mais algumas outras pessoas estivemos participando das palestras informativas. Talvez alguns de vocês que estejam assistindo nos viram na escola, seja ela em Pedreira, em Monte Alegre, no distrito de Arcadas, no distrito de Três Pontes, em Amparo, onde nós estivemos no ano passado e que esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, não pudemos estar de forma presencial. Mas, de certa forma, estar utilizando essa ferramenta, uma live no YouTube para fazermos essas palestras, também é um modo de conseguirmos atingir mais pessoas com essa ação. Além disso, gostaria aqui já de início deixar o meu agradecimento em meu nome, em nome da Juliana, a todos aqueles que estão participando das atividades do Projeto Informação nesse ano. Nós temos uma equipe significativa, em torno de 30 voluntários, e que estão participando de diferentes atividades nesse início de 2021. Seja organizando essas palestras informativas, eu e a Juliana estamos nos expondo aqui no bom sentido, mas outros também estão cuidando para fazer a transmissão, para cuidar das perguntas, da divulgação, do processo seletivo, da preparação das aulas e outras atividades que o projeto desenvolve. Então, a todos eles, o meu muito obrigado e que possamos ter um ano de 2021 muito bom, assim como foram todos os outros do projeto. E mais ao final nós vamos falar um pouco sobre como serão as atividades do PIA neste ano. Então, acho que podemos começar. Nós pretendemos fazer uma live bastante breve nesse sábado, em torno aí de 40 minutos, 1 hora, e trazendo 3 principais informações que estão ligadas desde o início do projeto lá em 2014, que é trazer informações sobre o vestibular, sobre a universidade e, mais especificamente agora, também sobre como funciona o projeto Informação, fazendo a vocês que estão nos assistindo um convite para que participem conosco durante esse ano de 2021 das atividades que nós oferecemos. Então vamos lá, podemos começar falando um pouco sobre a universidade e o vestibular e depois um pouco sobre o projeto. Lembrando que esse evento de hoje ficará registrado no YouTube para quem quiser assistir depois. Então, a gente começa, geralmente, as palestras, nos outros anos também começamos assim, falando sobre sonhos. E destacando, é difícil falar sobre sonhos, mas nesse caso nós destacamos aqueles sonhos que passam por cursar uma faculdade, cursar uma universidade, fazer um curso superior. Portanto, esses sonhos eles precisam de
ser trilhado um caminho, eles precisam de um objetivo, que é o de entrar na universidade. Por isso, a gente traz, nesses slides aqui, algumas coisas que estão ligadas com esse sonho de entrar numa universidade, que é como funciona a universidade e, principalmente, como entrar nela. E mais ao final, como que o projeto pode ajudar vocês a conquistar esse sonho, a alcançá-lo, certo? Como eu disse, né, alguns sonhos dependem da universidade. E a gente traz aqui o porquê entrar em uma universidade pública. Nós não estamos, de forma alguma, desmerecendo, desvalorizando as universidades que são particulares, as faculdades privadas. Mas aqui nós trazemos um reforço, um convite para vocês do porquê não cursar, se o sonho é fazer uma universidade, por que não que essa faculdade seja pública, seja uma universidade pública? E nós trazemos isso por vários motivos. O primeiro deles, que é de uma forma bastante objetiva, é a contribuição que a universidade pública, ao longo dos anos, ela tem dado para inúmeras coisas, para a formação de pessoas, para o desenvolvimento de pesquisas, para o processo de humanização, para as respostas dos problemas da sociedade. Então, são inúmeras as contribuições que a universidade tem dado para o país e nos outros países também, a universidade pública. E, de uma forma mais subjetiva, o quanto a universidade pública ela é significativa para muitos de nós do projeto. Tanto eu quanto a Juliana estamos ainda na universidade pública e, para nós, ela tem um significado, um valor especial. Foi algo que nós almejávamos durante o ensino médio, fazer um curso superior e, de preferência, que fosse em uma universidade pública. E a entrada, o curso, isso foi marcado por dificuldades, mas trouxe e ainda traz uma satisfação muito grande por ter participado desse processo. Então, é por isso que nós trazemos a valorização da universidade pública. Além de todas essas coisas que eu disse, da qualidade reconhecida nacionalmente e internacionalmente de cada uma dessas instituições. Aí, como está nessas imagens, a Unicamp, a UNB, a USP, a Unesp, a Unifesp, a Federal de Goiás, a UERJ, a UFSCar, são todas universidades de excelência, reconhecidas pelos brasileiros, ou deveriam ser reconhecidas pelos brasileiros, e também reconhecidas internacionalmente. E elas têm uma contribuição enorme para a produção de conhecimentos, para responder algumas perguntas da sociedade, e tem ajudado, sobretudo agora, só para a gente utilizar um exemplo, no caso da pandemia. O papel dessas universidades públicas, por exemplo, no desenvolvimento das vacinas, no desenvolvimento de equipamentos para o tratamento, na melhor compreensão da doença, o que funciona, o que não funciona, como tentar controlá-la. Tudo isso passa por estudos e por profissionais que estão na universidade, professores, alunos, pesquisadores que estão lá. E, principalmente, são as universidades públicas que têm cumprido essa tarefa e cumprido muito bem. Isso só para citar o exemplo do papel dessas instituições agora, durante a pandemia. Além disso, nos próximos slides agora, então, esse é o percurso que nós estamos fazendo, né? Os sonhos que passam pela universidade, e aqui um convite já inicial. Por que não fazer com que esses sonhos sejam realizados em uma universidade? Mas, afinal, o que é uma universidade? E aqui nós trouxemos uma definição que vem lá da Lei de Diretrizes e Bases, que é uma lei aí de referência tanto para a educação infantil, ensino fundamental, médio, até o ensino superior. É uma lei aí de, como o próprio nome já diz, de diretrizes e bases para a educação brasileira. E lá está colocado nos artigos o que vem a ser
uma universidade? Nós trouxemos uma definição só para entender melhor, porque muitas vezes se fala de universidade, mas o que na verdade é uma universidade? Primeiro, ela é uma instituição pluridisciplinar. O que significa ser pluridisciplinar? Significa que nela estão presentes várias disciplinas, várias áreas do conhecimento, campos do conhecimento. Então, desde uma medicina, o direito, a engenharia, a nutrição, a psicologia, a geografia, a biologia, são várias áreas do conhecimento aí, com profissionais que são formados nela, que têm uma especialização nessas áreas e que fazem pesquisa em cada uma delas, e todas elas estão reunidas em um só lugar, nessa instituição chamada universidade. Em alguns casos, não é todas as universidades que possuem todos os cursos. Por isso, é importante, quando se deseja um curso, pesquisar aonde que ele é oferecido. Mas, de uma forma geral, as universidades congregam aí, reúnem inúmeros cursos, por isso que elas são pluridisciplinares. E, como está colocado aí, elas são responsáveis pelo ensino. Mas, é claro, sem dúvida, a universidade, elas foram criadas para formar pessoas, que as pessoas entrem, passem por um processo formativo e saiam com um diploma de alguma coisa, um diploma de biólogo, de geógrafo, de médico, de nutricionista, de psicólogo. Mas ela não faz só o ensino. Se ela fizesse só o ensino, ela já daria uma grande contribuição à sociedade. Mas ainda ela faz a pesquisa, que é o quê? Desenvolver pesquisas de alguma coisa. Então, desenvolver pesquisas sobre como o coronavírus afeta o corpo humano. Essa pode ser um problema de pesquisa, e que os profissionais da universidade vão lá fazer várias etapas para tentar responder essa pergunta. A universidade também desenvolve atividades de extensão, que é o quê? Estender, né? Estender o conhecimento produzido na sociedade para fora dela. E essa é uma tarefa, uma das ações da universidade que eu considero uma das mais importantes, que é dar uma resposta à sociedade que, por sinal, é quem financia a universidade. Porque a universidade pública, no caso, é financiada com recursos públicos, ou seja, são recursos que vêm dos impostos que eu e vocês também pagam, certo? Então, fazer a extensão é dar uma resposta para a sociedade daquilo que está sendo feito na universidade. E essa extensão pode ser feita de várias formas. Eu gosto de dar o exemplo lá de Rio Claro, a Juliana também pode dar outros exemplos, né, do que é feito lá no curso de Biologia, mas um deles é o do curso de Educação Física lá na Unesp de Rio Claro, em que os idosos ali que moram no entorno da universidade vão até ela para fazerem exercícios, para fazerem avaliações sobre como que está a saúde. Isso é uma forma de contribuir para a saúde dos idosos ali que moram no entorno da universidade. Também poderia ser uma extensão no sentido de produzir materiais didáticos para as escolas de determinado município. Também fazer formação de professores. Então, os professores de uma rede, de uma escola, vão para a universidade fazer uma formação, né? Uma troca aí, universidade-escola, que é algo super importante. Além disso, na universidade se produz conhecimento, produção intelectual, não só se transmite o conhecimento, repassa, mas também se produz, ou seja, cria algo novo, são descobertas coisas novas, e a universidade também faz gestão, que é o quê? As próprias pessoas que estão dentro da universidade cuidam dela. Então, vão cuidar dos cursos, vão cuidar da manutenção, né? Vão cuidar da gestão da universidade. São pessoas que estão dentro dela mesma. E uma outra última coisa, desculpe, que é que 1/3 do corpo docente tem regime de tempo integral. O que significa isso? Que aí uma parcela significativa dos professores, eles não só dão aulas, mas eles também fazem pesquisa, fazem extensão e fazem gestão. E esses professores, eles também têm uma especialização muito grande na área em que eles são formados. Então, há, dentro da universidade, por exemplo, especialistas em insetos.
especialistas em água, né, em rios. Por quê? Além da graduação, grande parte desses professores fizeram, além disso, uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Ou seja, estudaram muito tempo para poder dar aulas, fazer pesquisas nas áreas onde eles atuam. É o que mostra aí como o conhecimento dentro da universidade ele é bastante especializado também. O que eu ia comentar sobre a extensão, também a pesquisa, né, acho que engloba muito isso, é que a universidade, o que eu vejo que ela difere muito da escola, né, assim como na escola, a gente também tem as matérias, né, de diversas áreas de conhecimento, que de acordo com essas matérias a gente vai ver para que área a gente vai pender, digamos assim. Ah, eu gosto mais da área de educação, que foi o meu caso. Ah, no meu caso também de biologia, poderia ser zoologia, botânica, mas o que eu me apaixonei mesmo foi educação. E eu tive essa possibilidade de ter mais certeza ainda me envolvendo em projetos de extensão também, em grupos de discussão, dentro do departamento de educação. Então, a gente se forma como profissional de acordo com todas as experiências que a gente tem, que são múltiplas. Né? Então, se eu gostasse de esporte, eu poderia fazer parte da atlética, enfim. Tem muitas possibilidades e é um campo muito grande que você vai se descobrindo pessoalmente e profissionalmente, né? Então, quando vocês ingressaram numa universidade, aproveitem todas essas oportunidades, né? Que você vai se encontrar fazendo parte desses grupos e tendo essas experiências compartilhadas com pessoas que já são da área e com pessoas que também estão pensando em entrar nessa área, né? Então, eu acho muito rico mesmo essa vivência de universidade e que só quem vive sabe e que é muito legal e acredito que vocês tenham sim que investir nesse tipo de experiência na vida de vocês, né? Vocês pensando aí nesses sonhos que envolvam a universidade. Era mais isso mesmo, José. Não tem um caminho pré-definido quando você entra na universidade. Tem um curso ali que você escolheu e que você se matriculou, mas às vezes, de acordo com as coisas que você se envolve na universidade, elas podem até mostrar que você está no curso errado, e tudo bem isso. Você pode lá dentro tentar uma transferência, prestar de novo. Dentro da geografia, da biologia, as pessoas, como a Juliana falou, seguem caminhos diferentes e saem com experiências muito distintas. Isso é fundamental, né? E a universidade proporciona isso. Mas depende também dos alunos se envolverem, aí buscarem vários caminhos dentro da universidade. Isso é fundamental. Concordo com você, Juliana. Além disso, agora a gente vai falar de uma parte um pouco não tanto animadora, né? Mas vamos mostrar que é possível sim. Que é que a universidade, né? Ela está distribuída aí como esse mapa que a gente mostra, só como ela está distribuída pelo estado de São Paulo, só para pegar o caso do nosso estado aqui, mas existem universidades públicas, sejam elas financiadas pelo governo, recursos estaduais ou recursos da União, recursos federais, elas estão distribuídas aí pelo país inteiro. E aí, no caso do estado de São Paulo, nós temos universidades de excelência, né? Unicamp, USP, Unesp, UFSCar, UFABC, Unifesp, todas elas que nós trouxemos aqui nesse mapa, elas são universidades reconhecidas, como eu já disse, nacionalmente e internacionalmente. Então, fazer um curso superior em qualquer uma delas significa que será bem informado. Isso nós garantimos, não só nós, mas também vocês podem procurar a quantidade, a qualidade de cada uma delas depois dessa palestra aqui. Eu falei que a gente ia falar de uma coisa um pouco mais chata, mas não era da distribuição da universidade. Eu achei que era os slides sobre o vestibular, né? Mas são os próximos aí que nós vamos conversar. Uma coisa importante, só ainda falando da localização, é a importância de pesquisar aonde estão as universidades com os cursos que vocês pretendem prestar. Existem aí universidades próximas de nós, aqui de Amparo, de Serra Negra, de Pereira, de Tuiuti, e muitas delas têm os cursos que talvez vocês queiram prestar.
mas às vezes não tem, precisa prestar em um lugar mais longe. Então, pesquisar aonde é, como ir até lá, né? Saber ao máximo como funciona, como se manter, né? A duração do curso, o máximo que puder pesquisar sobre é melhor, para ser um processo mais tranquilo aí. Estar bem informado é fundamental. E nós podemos ajudar vocês com isso, com certeza. Até estamos aqui para isso, né? E a escolha do local é muito pessoal também, né? Claro, a gente precisa prestar, quanto mais opções a gente tiver e oportunidade de prestar os vestibulares, melhor. Mas a escolha pode ser muito pessoal, do tipo, eu passei em 3 universidades diferentes, a minha escolha vai ser aquela que tem a área de pesquisa, por exemplo, sei lá, em biologia, que foi o meu caso, que eu mais gosto, ou não. É aquela que é mais próxima à minha cidade, que eu vou ter facilidade para voltar para casa, enfim. Então é algo muito pessoal, né? No caso da Unesp, várias localidades têm o curso de biologia, né? Dando o exemplo de novo, né, no meu caso. Mas eu optei por Rio Claro por ser a Unesp mais próxima de Amparo. Mas, assim, se eu quisesse muito ser especialista em biologia em alguma área da saúde muito específica, talvez Rio Claro eu posso afirmar que não fosse a melhor opção, porque lá é muito voltado para insetos sociais, a botânica também é muito forte, mas não a parte de saúde. Então, a escolha pode depender muito também do seu objetivo profissional. E como a José disse, ele também pode mudar ao longo do tempo, né? Mas se você já está muito certo do que você quer, talvez isso também vai influenciar a localidade. Então, é muito de pesquisar. Nós do projeto ajudamos muito vocês nisso, para tentar entender qual é o interesse de vocês, para pensar aí em onde vocês vão se inscrever, né? Para prestar a prova. Então, é muito nesse sentido também essa questão das localidades, né? Acho que era isso, José. Então, vamos lá. Agora, vamos conversar um pouco sobre como ingressar na universidade pública. Existem algumas maneiras aí de ingressar na universidade pública. Uma delas é através das Olimpíadas do Conhecimento. Então, ter nota, uma boa classificação em uma Olimpíada do Conhecimento, de matemática, de física, de geografia. Mas essa não é a principal forma. A principal forma que nós ouvimos falar, que se fala bastante na mídia, é do tal do vestibular. E o projeto de informação também tem um foco aí na preparação, no entendimento do que é o vestibular, como que ele funciona e também como se preparar para poder prestar essa prova. Então, nós trouxemos aqui algumas informações para vocês sobre o que é o vestibular, como que ele funciona. Basicamente, o vestibular, que tanto se fala da preparação para o vestibular, da formação para o vestibular, ele é uma prova. Ele é um processo seletivo que vai aferir, medir conhecimentos dos candidatos. Isso é basicamente o vestibular. E ele é a forma mais utilizada para selecionar pessoas para o ensino superior. Selecionar pessoas para ingressar na universidade. Ele existe, entre outras coisas, pela limitação de vagas. Tem cursos que são mais concorridos e outros que são menos concorridos. Mas todos eles passam pelo vestibular. E nós vamos até trazer aqui uma metáfora para explicar como isso funciona. Então, inevitavelmente, se o sonho é prestar uma universidade e prestar uma universidade pública, vocês terão que passar pelo vestibular, certo? E vamos ver como que ele funciona basicamente. O vestibular vem a ideia de vestíbulo, de hall, de saguão, de antessala. Ou seja, é uma coisa que vem antes de eu entrar na sala chamada universidade. Isso é o vestibular, é o vestíbulo, né? E nós vamos falar um pouquinho como que ele funciona agora. Então, vamos lá. A gente traz a metáfora do vestibular como se ele fosse um funil. O que significa isso? Que muitos candidatos vão entrar na boca do funil e uma quantidade menor de candidatos, que serão os aprovados, vão sair na boca do funil, né? No final dele. Então, vai ser um processo de selecionar pessoas. É basicamente isso. E essa seleção vai acontecer através da aferição de conhecimentos sobre determinadas áreas.
de geografia, de redação, de língua portuguesa, biologia, matemática, física, química e assim por diante. Certo? Então, vamos pegar um exemplo com números que eu acho que fica mais fácil. Vamos supor que existam aí 500 candidatos que estão prestando um curso de Direito, mas só existem 50 vagas. Então, vão entrar 500 candidatos, lá vão se inscrever, e eles vão fazer uma prova de primeira fase, que a gente chama. O que é essa prova de primeira fase? Eles vão fazer, geralmente, uma prova com questões de assinalar, questões objetivas. Existem lá 5 alternativas, apenas uma é correta. 5 ou 4 alternativas, certo? 500 candidatos. Todos vão ser aprovados nessa primeira fase? Não. Não serão, porque existe uma coisa chamada nota de corte, ou seja, tem que acertar um mínimo de questões, sei lá, o mínimo de 40 questões, de 100, de 90 questões, para passar para a próxima fase. Então, entraram 500 candidatos na boca do funil. Passaram pela primeira fase, 300 não passaram, restaram 200 candidatos para a segunda fase. Mas ainda não existem 200 vagas. Existem apenas 50 vagas. Significa o quê? Que terá que fazer mais uma seleção, mais uma peneirada de candidatos. Certo? Então, eles vão passar para uma segunda fase, que pode ser objetiva, de assinalar, ou, o que é mais comum, uma prova que utiliza, por exemplo, questões dissertativas, ou seja, de escrever, e redação também, que é uma coisa que tem uma importância enorme nos vestibulares, seja ele no Enem, seja na FUVEST, na Unicamp, na Unesp. A redação é algo fundamental. Em concursos, tem uma importância enorme. Então, esses 200 candidatos que sobraram vão fazer a prova da segunda fase, e aí só 50, aqueles que foram melhor nessa segunda fase, serão aprovados e estarão aptos a fazer a matrícula para o curso de Direito em determinada universidade. Certo? Então, entraram 500, foram 200 para a segunda fase e depois restaram apenas 50. Ou seja, 10% do número inicial, que eram 500 candidatos. Isso é o vestibular, é todo esse processo de seleção de pessoas. E aqui, a gente escolheu, todos os anos que a gente ia fazer essas palestras, a gente falava de vários vestibulares, como que eles funcionavam, nota de corte, valor da inscrição, tudo isso. Mas esse ano, para ficar mais breve, que o formato também não favorece uma palestra muito extensa, nós vamos falar apenas do Enem. Que o Enem, sem dúvida, é hoje o principal vestibular aí do país. No início, o Enem ele tinha um outro perfil, ele era voltado para a avaliação dos conhecimentos do ensino médio, como o próprio nome já diz, Exame Nacional do Ensino Médio. Era parecido com o SARESP, a Prova Brasil, que é utilizado ainda para avaliação de conhecimentos no ensino fundamental, no ensino médio, mas depois ele passou por uma modificação em que ele passou a ser uma porta de entrada para a universidade. E daí, fazendo o Enem, na dúvida, se você pensa em fazer uma universidade pública, preste o Enem. É o mais barato, é aquele que tem de forma mais próxima a aplicação, e ele oferece inúmeras possibilidades. É o que mais oferece possibilidades, muito mais do que os outros vestibulares. Por quê? No Enem, você não precisa se inscrever já com um curso certo. Você vai fazer isso depois de prestar a prova. Então, uma dica que a gente dá é, na dúvida, preste o Enem. Pode não ser no seu terceiro ano. Você já pode prestar, inclusive, no primeiro, no segundo, ou só mesmo no terceiro ano. Mas é importante até prestar antes para saber como que é. E prestando o Enem, existem basicamente esses 3 caminhos que nós destacamos aí. Então, primeiro, prestar o Enem e tentar uma vaga na universidade pública, você vai ter que se inscrever no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado. Que, de uma forma, uma comparação bem banal, é como se fosse um supermercado, em que você tem uma quantidade de fichas, que é a sua nota no Enem, lá nas questões, na redação,
e você vai ter, você dentro desse supermercado vai tentar escolher alguns produtos aí que se adequem à quantidade de ficha que você tem. No caso, esses produtos são as vagas em determinados cursos e em determinadas universidades. Então, por exemplo, eu tenho uma quantidade de fichas e eu vou ver se dá para eu conseguir uma vaga de biologia lá na Federal de São Carlos. Eu vejo, eu não tenho ficha suficiente. Eu tenho, então, que ir para outra universidade. Então, vou escolher lá na Federal de Lavras, por exemplo. Acredito que tenha biologia na Federal de Lavras, né? Lá em Minas Gerais. Lá dá certo. Então, vou colocar minhas fichas lá, certo? Eu vou escolhendo, mudando as minhas fichas de acordo com a nota exigida por cada curso e por cada universidade. Inclusive, no Enem, dá para eu colocar um pé em cada canoa, que é escolher um curso e colocar como segunda opção um outro curso ou uma outra universidade. Isso é legal, né? Porque às vezes não fui aprovado na primeira opção, posso tentar ser aprovado na segunda. Então, isso é o primeiro caminho, é tentar ingressar em uma universidade pública utilizando a nota do Enem. Isso através do SISU, tá? Existe depois um outro caminho, que é entrar numa universidade particular, numa faculdade particular, usando a nota do Enem. E pagar metade da mensalidade ou não pagar mensalidade. Daí nós estamos falando do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. No ProUni, com a nota do Enem, o candidato ele pode conseguir bolsas de 100%, ou seja, não vai pagar nada daquele curso na universidade particular, ou seja, não terá mensalidade, ou também existem as bolsas parciais. Ele vai ter que pagar uma parte só da mensalidade, vai ter um desconto aí, é um desconto grande. E o terceiro, não menos importante, que também utiliza a nota do Enem, que é o FIES, que é o financiamento estudantil, que é basicamente o governo empresta dinheiro para você, ele paga as mensalidades do seu curso e depois de você estar formado, você tem que devolver esse dinheiro. Então não é desconto, é empréstimo, certo? É um financiamento que o governo faz e que depois terá que ser pago. Mas é melhor do que um financiamento, por exemplo, adquirido no banco. O FIES ele é voltado para que as pessoas consigam fazer e depois consigam pagar essa mensalidade. Tá? Então, o Enem ele oferece todas essas possibilidades e outras também, tá? Mas essas são as três principais e que estão ligadas com o sonho de fazer uma universidade. E agora, nesse caso, seja ela pública ou particular. Tudo bem? E agora, né, uma outra coisa que a gente gosta de trazer, que é um dos voluntários do projeto que sempre gostava de reforçar isso, que é a importância desses 3 Ds aí, que é a disciplina, a dedicação e a determinação. Isso é fundamental para conseguir entrar em uma universidade, seja ela pública ou seja ela privada. Eles são importantes. Eles são determinantes? É a única coisa que influencia? Não. Existem muitas outras coisas que nós sabemos que influenciam, né? Entrar em uma universidade não depende só de nós, mas tem aí uma importância algumas das atitudes, das ações que nós fazemos. Tá? Não estamos aqui individualizando os problemas, de forma alguma, né? Mas ter disciplina, ter dedicação e determinação podem aí contribuir para conseguir uma vaga em uma universidade, né? E nós do projeto, inclusive, podemos ajudar aí vocês na organização, na dedicação, como estudar, como prestar o vestibular, como tentar ficar calmo, se organizar, né? Criar uma rotina de estudo. O projeto tem também essa função de fazer essas coisas e ajudar vocês nesse processo, que não é fácil, mas nós sempre reforçamos de que ele é possível. Tá bom? O que eu gosto sempre de falar desse 3D também é que são palavras que, assim, falar é fácil, mas fazer, às vezes, no nosso dia a dia, né? Com todos os outros afazeres, coisas que passam pela nossa cabeça, ansiedade, preocupação durante essa etapa do vestibular, às vezes pode se tornar um pouco difícil, né?
Então, não é banalizando também essas palavras. Mas o que eu gostaria de falar é assim, eu acho que o projeto traz muito, né, na sua essência, é informar e trazer tudo o que vocês precisam para realizar o sonho. No final das contas, tudo que está em jogo, né, e o nosso trabalho é nos sonhos de vocês, no projeto de vida de vocês, que até faz parte da nossa missão, né? Então, trabalhar esse projeto, ajudar vocês a se conhecerem, a se desenvolverem. E assim, óbvio que a gente também tem que doar um pouco, né, do nosso tempo, vai precisar estudar, porque, como o José falou, infelizmente a gente tem esse processo de classificação, né, que vão cair conhecimentos que a gente vê na escola, então para isso a gente precisa estudar, revisar e tudo mais. Mas também reconhecer que cada um tem o seu tempo e a sua maneira de fazer. E assim, sempre tentar. Então, essa determinação é da gente não desistir no meio do caminho. Os problemas, obstáculos, desafios vão acontecer. Eu e José, a gente já passou por isso, agora está passando por outros desafios da vida pós, né, universidade. Vida adulta, né? Então, isso assim, esses 3D vai acontecer em toda a nossa vida, nas várias áreas da nossa vida, pessoal, profissional, mas é muito importante que eles não causem uma coisa ruim. Assim como o nosso objetivo é fazer com que o vestibular não seja esse bicho de 7 cabeças, talvez se torne um bicho de 2 cabeças, mais tranquilinho, porque a partir do momento que a gente sabe o que a gente tem que fazer, que caminho a gente tem que percorrer, quais instrumentos a gente tem que ter ao nosso favor, tudo se torna mais fácil. Então, o objetivo do projeto é ajudar vocês nesse sentido e dar um apoio também com a mentoria, que depois eu vou falar melhor. Então, é assim, para vocês não se sentirem sozinhos nessa caminhada, que a gente sabe que não é simples, né? Assim como a gente está falando aqui, na hora do fazer não é tão simples quando a gente está se sentindo sozinho, com dúvida, e agora, nossa. Mas assim, como nós do projeto já, alguns estão passando ainda nesse processo de universidade, outros já finalizaram, né? A gente sabe como que foi isso, dessa época de tentar entrar, de estudar, como que é, quais são as incertezas, as dúvidas. Então, é a gente dar as mãos, né, e levar vocês juntos atrás, percorrendo o sonho de vocês, né? Então, o objetivo é esse, não causar coisas ruins, enfim, né? Mas é informar mesmo. E pegando esse